Olá, graça e paz. Agora vamos para a segunda palavra desta noite, que eu preciso que você entenda esse momento. Eu louvo ao Senhor e eu quero ler um texto dentro dessa ferramenta digital. Eu quero ler um texto para você, um texto muito interessante, um texto que está no meu coração já há um bom tempo, e eu quero transmitir essa palavra, a mensagem desse texto. Pega a sua Bíblia, abra por favor no livro de Êxodo. Sim, Êxodo, segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Nós vamos ler a partir do capítulo 12, a partir do verso 1. Vamos ler de 1 a 13, e depois vamos ler o versículo 23, repetindo, Êxodo, capítulo 12, de 1 até o versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por esta ferramenta digital, algo tremendo, glória a Deus, estou vibrando aqui, espero que você também, aí no seu lugar, esteja vibrando nesse momento. Diz o texto, a partir do verso 1, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho, diz o texto, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Verso 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue poloão em ambas as ombreiras e na a verga da porta, nas casas em que o comer. E naquela noite comerão a carne no fogo, com pães asmos, conforme diz a palavra, ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Verso 10, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Glória a Deus. Vamos ler o versículo também, 23, muito importante, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios,
Porém, quando vir o sangue, quando eu ver o sangue, quando enxergar o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras dos caixonetes, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Glória a Deus, aleluia pela leitura. Vamos orar, querido. Curva a tua cabeça aí, por favor. Pai amado, graças te damos nesse momento. Nos encontramos na tua presença. A tua palavra foi lida, Senhor, e por certo já tocou em cada coração. Na tua multiforme graça, que ela possa trabalhar em cada um de nós, trazendo cura, Senhor, trazendo libertação, trazendo salvação e trazendo proteção, Senhor. Receba a honra e a glória, Senhor, e ministra, Senhor, em nossos corações. Assim nós oramos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podeis tomar o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero falar nessa noite sobre o juízo de Deus. E a mensagem, ela é a bondade de Deus. Não é um paradoxo, mas o juízo de Deus traz a sua bondade. Eu estava meditando nesse texto e nos dias atuais, lembrando desta pandemia, dessa situação que está acontecendo no mundo inteiro, que atingiu também a nossa nação, que é uma praga, que é uma peste, tudo isso já profetizado e dito pelo Senhor Jesus. Pensando nisto, eu lembrei da misericórdia de Deus. Escute uma coisa, olha só como o arrebatamento está muito próximo. Queridos, se o arrebatamento da igreja acontecesse há 3 meses atrás, quantas pessoas seriam ceifadas e teriam ido para o inferno? Por quê? Estavam longe de Deus, não se importavam com a sua vida espiritual. Mas olha a misericórdia de Deus, por isso que eu estou falando aqui, que essa palavra fala de misericórdia e fala também do arrebatamento. Hoje, se o arrebatamento acontecer, olha quantas pessoas se voltaram para Jesus, não é mesmo? Há 3 meses atrás estavam dispersos, mas com essa praga, com esse vírus, que tem vários nomes, o que aconteceu? Quem estava longe se aproximou. Ninguém nesse período pensa em pecar, todos estão acertando a sua vida, todos estão pedindo perdão ao Senhor, todos estão se alinhando com Deus. Esta é uma ferramenta. Então hoje, nós ainda estamos debaixo da misericórdia do Senhor, que a Bíblia fala em Lamentações de Jeremias. São as causas de não sermos mortos, definhados. Mas eu vou falar nesse momento sobre o juízo de Deus. Então fica essa palavra, esse texto que nós lemos aqui, querido, guarde bem. Esse texto, então eu quero dar um tema, você pode dar o tema que você quiser, sobre o juízo de Deus. Esse texto lido aqui mostra 4 fatos. Eu quero trazer um esclarecimento sobre os 4 fatos do texto. Eu anotei aqui. O primeiro fato é o pecado humano. Esse texto aqui fala do pecado humano. O segundo fato fala do juízo divino. Queridos, essa praga é o juízo de Deus. Não importa se foi feito em laboratório, se foi uma mutação entre animais, é o juízo de Deus. O pecado humano seguindo
o juízo de Deus. E o terceiro fato desse texto que nós lemos é o valor do sangue, o preço do sangue que foi derramado por Jesus lá na cruz do Calvário. E o quarto fato, querido, é a obediência da fé. Vamos ver tudo isto nesse texto. Eu quero trazer algumas considerações antes da mensagem. A primeira consideração, eu quero falar o que aquele momento das pragas, aquela situação toda que estava acontecendo no Egito. Você pode imaginar o temor que estava no Egito, o medo que estava no Egito. Você pode imaginar como é que estavam os corações daqueles que estavam no Egito. Mas havia uma terra preparada, separada, chamada Gósen. Lá em Gósen, as pragas aconteciam no Egito, mas em Gósen só havia bênção. Em Gósen nenhuma praga chegou, por isso que diz a palavra no Salmo 91, praga alguma chegará à tua tenda. Louvado seja o nome do Senhor, porque o salmista estava baseado lá naquele fato. Então, queridos, pense bem, estou falando aqui sobre as considerações para os egípcios. O que os egípcios, o que passava na cabecinha daquele povo opressor, daquele povo pecaminoso, daquele povo que escravizava, que passava naquele, o que significava aquele momento, quando Moisés chega para Faraó e diz: escute uma coisa, rei, essa noite Deus pedirá conta da sua alma. Todos os primogênitos, se você não se render a Deus, eles irão morrer. Queridos, com Deus, escute, não se brinca com a palavra de Deus. Não pode haver negligência, porque a palavra de Deus é lâmpada para cada um de nós, ela é um espelho. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Primeira coisa, para os egípcios, eles achavam que a consumação do juízo que já havia predito havia chegado. Eles estavam pensando, é o fim, porque Deus havia dado uma sentença contra o Egito. E eles pensando, é exatamente a consumação. Chegou o tempo também. A segunda coisa que passava na cabeça dos egípcios era a recompensa dos pecados cometidos. Amado, todo pecado tem consequências terríveis. A primeira dela é o afastamento de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Começou lá no Éden. E aqueles homens, os egípcios, sabiam disso, que aquela situação da praga era uma recompensa pelos pecados que eles haviam cometido. Eles blasfemavam contra Deus, eles eram idólatras, eles faziam mal aos servos do Senhor. Diz a palavra, que aquele que fizer mal a um dos meus pequeninos, disse Jesus, a mim me faz. Então eles estavam lutando contra Deus, eles sabiam que era a mão de Deus. A terceira coisa que estava na cabecinha dos egípcios, que era o juízo de Deus. Queridos, o juízo, o ajuste de contas, a hora de separar os bodes das ovelhas, a hora de mandar para o céu e para o inferno, era aquele momento, e passava isso na cabeça dos egípcios. Mas eles resistiam, porque havia demônios no coração deles. O que mais passava na cabecinha deles? Que a inutilidade
dos deuses egípcios, os deuses pagãos. Eles serviam deuses pagãos. E eles viram que aqueles deuses eram inúteis. Naquele momento, os deuses deles não puderam fazer nada. E não pode, querido. Só Deus pode todas as coisas. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode imaginar o pandemônio que havia no coração dos egípcios? Queridos, eles clamavam ao Deus pagão deles e viram que era inútil. Tinha boca e não falava, ouvido não ouvia, mãos e não se moviam. É assim que a idolatria fala. E todos aqueles que são idólatras se tornam, os idólatras se tornam iguaizinho à imagem de escultura, diz a palavra de Deus. Os egípcios sabiam já que os deuses deles eram inúteis diante daquela situação. E eles também sabiam que a retirada do povo de Deus, do seu meio, estava chegando. Olha aqui eu vejo um arrebatamento, querido. Os egípcios sabiam que aquela praga, que aquelas coisas todas, estava chegando o momento do povo de Deus ser livre e ser arrancado do Egito. E digo para você, essa praga também, que estamos passando aqui do coronavírus, nós entendemos que também é um prenúncio para o arrebatamento. Prepara-te, ó igreja! É o arrebatamento. Estou todo arrepiado aqui. A glória é de Deus. Os egípcios sabiam que estava chegando o momento, não tinham mais como segurar. O povo de Deus seria sacado, retirado, removido do Egito. E a igreja do Senhor Jesus, por esses dias agora, também vai participar de um evento chamado arrebatamento. Recebe, recebe. E a última consideração que quero falar sobre os egípcios, querido, aquela cabecinha. Eles sabiam que era a consumação do juízo de Deus, era o juízo de Deus. Sabia que os deuses deles eram inúteis para resolver. Sabiam que estava por poucos dias, ou talvez na noite seguinte, que Faraó já havia dito, não, leva os animais, não fique os animais, leva as crianças. Moisés disse, não vai ficar nem uma unha, e todo aquele que for santo não ficará, porque o arrebatamento vai levar todos, você está incluído, a sua família está incluída. E a quarta consideração, os egípcios sabiam que a destruição do seu orgulho nacional acabou. O Egito dominava o mundo, mas o orgulho acabou. O Egito estava destruído em tudo, tudo destruído, tudo, disse tudo, e eles sabiam disso. Mas o que representava isso para os egípcios? O fim. Mas mesmo assim, querido, escute bem, o demônio da resistência ainda imperava naqueles corações a ponto de não deixarem se libertarem e buscar o Deus verdadeiro. Isso aqui passava na cabecinha dos egípcios. E para os israelitas, para o povo de Deus, que já estava há 430 anos escravizado. Era o tempo da libertação. Não importa o seu tempo, em que você talvez esteja aprisionado em qualquer coisa. Não quero trazer a modalidade de vícios, de pecado, que o pecado, além de afastar de Deus, ele agrilhoa, ele prende. Mas para os israelitas, o que representava aquele momento? Aquela ordem? Queridos, representava o perdão. Diz o texto, mesmo sendo eles pecadores, mas eles tinham o perdão de Deus, porque eles serviam a Deus, não serviam a nenhuma
idolatria. Quem serve a Deus, mesmo que peque, se pedir perdão, Deus perdoa. Mas quem serve a idolatria, pode pedir perdão à vontade e não terá. Mas o povo de Deus ali, eles pensavam, esse é o nosso perdão. Mesmo sendo pecadores, nós temos o perdão de Deus. Você pode ser um pecador, mas se você confessar os teus pecados e buscar a Deus, diz a palavra que o Senhor vai te perdoar. Recebe o perdão de Deus em nome do Senhor Jesus. O que mais passava, não na cabeça dos israelitas, dos egípcios era uma coisa, mas não falando, passava já no coração dos israelitas, do povo de Deus. O que passava? Proteção divina, querido. Proteção divina. Eles sabiam, estavam em Gósen, naquela terra, e sabia que as pragas aconteciam somente lá no Egito. Eles já se sentiam protegidos, e quem tem Deus, quem tem Jesus, está protegido de toda e qualquer maldade, de qualquer maldição. Mas a ordem foi, até na cidade de Gósen, passe o sangue nas portas e nas janelas, porque o anjo destruidor vai passar. Queridos, o coronavírus é o anjo destruidor. Vou falar sobre isso. E o que mais passava no coração dos egípcios, dos israelitas? A salvação. Chegou o momento de ser salvo de Faraó, salvo dessas coisas que nos aprisionam por mais de 400 anos. Glória a Deus por isso. Chegou o teu tempo. É tempo de Deus para você, é tempo de Deus para a sua família, é tempo de Deus para os seus vizinhos, é tempo de Deus para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua nação, é tempo de Deus para todos nós. Recebe. E o que mais passava no coração dos israelitas? A isenção do juízo. Que coisa maravilhosa. Você pode glorificar a Deus, querido. Não passariam pelo juízo. Não iriam ser julgados. Eles tinham essa consciência que estavam isentos do juízo. Então vamos obedecer, vamos passar o sangue do cordeiro. E aí o que vai acontecer? O mal não vai suceder a nós. Teremos a proteção de Deus. Nós lemos isso no versículo 23. Você lembrou? Querido, eu falei aqui dos egípcios. Falei aqui a respeito dos israelitas. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Vamos. Esse momento agora. O que representa aquele texto, ou o texto que nós lemos. O que representa para nós agora? Queridos, diz que nós sabemos que Cristo é o Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro que foi morto lá para proteger, nós sabemos que é Jesus. Sabemos também que nós somos semelhantes aos israelitas, a mesma proteção que eles tiveram com o sangue lá na terra de Gósen, no Egito. Nós, com o sangue de Jesus, ali derramado na cruz do Calvário, nós também temos a mesma proteção. Receba essa proteção sobre a tua vida, a tua família e toda a tua casa, em nome de Jesus. Recebem. O que mais? Que Deus estava promovendo a salvação, querido. Deus promove, Deus prepara, Deus executa a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos ainda aqui, querido, que passava no coração deles, que o sangue derramado significava perdão. Quando Jesus derramou o sangue na cruz, estava dizendo: Pai,
perdoa porque não sabe o que faz. Estava liberando perdão para aqueles que o matavam, porque não foram os romanos que mataram Jesus, mas sim os nossos pecados. E aquela palavra também era para mim e para você: perdoa porque não sabem o que fazem. E nós temos recebido o perdão de Deus. Foi isso que aconteceu. E por último, querido, o que passa no nosso coração, além de saber que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o Cordeiro Pascal, saber que somos semelhantes a Israel, nós somos um Israel espiritual. Além disso, que o sangue de Jesus ali na cruz significa perdão. Quando aquele sangue foi derramado, eu e você fomos perdoados, querido. E por último aqui, a tranquilidade, mesmo em tempo de juízo. Eu falei ainda há pouco que havia problemas no Egito, havia medo, havia intranquilidade, havia uma atmosfera terrível, mas na terra de Goza, onde estavam os israelitas, havia tranquilidade, porque eles criam no Deus Todo-Poderoso. A promessa de Deus não falha, querido. Deus não é homem para que minta. Todas as promessas que Ele fez a você e a sua família, eu quero te dizer que você recebe. Todos nós recebemos o que Deus tem para cada um de nós. Dê glória a Deus aí. Louve a Deus, porque Deus é tremendo. E eu quero continuar aqui nessa palavra, querido, dizendo para você o seguinte, que eu falei sobre 4 fatos, falei sobre essas considerações aqui, o que passava lá, o que passava na situação dos egípcios, o que passava nos israelitas e também o que passa nos dias de hoje. Queria que você refletisse um pouco. O juízo de Deus, o valor do sangue e a fé. Eu falei sobre essas considerações. Quero trazer agora, querido, uma mensagem dentro desse texto. Eu já fiz as considerações do que passava na cabecinha dos egípcios, no coração dos israelitas, e o que passa hoje para nós. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você está tranquilo mesmo nesse tempo que eu chamo de juízo de Deus? Você está tranquilo? Você está em paz? Você está em santidade? Estou falando com Jesus. Se você tiver Jesus, querido, a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você, digo mais, e a sua família não serão atingidos. Glória a Deus. Mesmo que caia, não ficará prostrado, querido. Essa é a palavra. E qual é a mensagem, bispo? Deixa eu te falar a mensagem do texto. Queridos, o texto diz e fala também sobre 4 coisas importantes. A primeira mensagem: qual era o dever do chefe da casa? Presta atenção nisso. Qual era o dever do chefe da casa? Qual era o dever do anfitrião? Porque mesmo o dono da casa, ele podia ter 2, 3 famílias, ele estaria recebendo outras famílias, ou podia ter uma família grande, mas qual era o papel dele? O papel dele, que
era proteger a sua casa, a casa dele. Que tipo de proteção ele tinha que fazer? Passar o sangue nos umbrais da porta. O dever do dono da casa, uma palavra bem básica, do sacerdote, é proteger a casa. Talvez tenha sido um símbolo, o sangue lá no cordeiro, o sangue derramado, ou passado, o cordeiro morto na terra de Gós, aquele sangue é o mesmo que Jesus derramou na cruz do Calvário. E quando eu e você aceitamos a Jesus, esse sangue nos protege, e podemos dizer que a nossa casa é protegida por ele. Então o dever do dono da casa era proteger. Alguém diz que Deus vinha como destruidor. Deus não veio como destruidor, não foi como destruidor lá. Ele estava na casa, e quando o anjo da morte vinha, passava. Era o anjo destruidor que passava, e Deus não deixava ele entrar. Ei, você não recebeu. Quando o sangue de Jesus estiver na tua vida, o mal não vai chegar a você nem a tua casa, porque Deus estará te sustentando. Amém? O dever do dono da casa, a responsabilidade. Você tem tido essa responsabilidade? Como, bicho? Você tem orado pela sua família, pelo seu lar? Você tem abençoado o seu lar? Você tem santificado o seu lar? Ou tem deixado a esmo? Tem permitido coisas que não deve permitir? Você entende o que eu estou falando? Você entende? Outro ensino desse texto: por que devia o cordeiro ser sem mácula? Diga comigo: santidade. Não ouvi, diga santidade. Mais uma vez, santidade, sem mácula, sem pecado, puro. Aleluia. Outra mensagem: em que sentido Cristo é a nossa Páscoa? Assim como ele libertou o povo lá da terra de Gós, também vai nos libertar desse mundo cruel. E assim como o povo foi sacado e levado para Canaã, nós também seremos retirados desse mundo através do arrebatamento e iremos para o céu. Diga glória a Deus, aleluia. Ninguém está com pressa, né? Mas você quer ir para o céu, tem certeza disso. Se tiver que escolher e ficar aí, você vai. Mas Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, querido. Ninguém vai ao céu sem Ele, e ninguém sobe ao céu, só vai ao céu aquele que veio, foi Jesus. Só Ele conhece o caminho. Você falou: eu sei o caminho,